Fala galera, vamos estar iniciando mais uma aula aqui sobre Bubble. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre, mais uma aula, uma continuação da aula sobre APIs, tá? Nessa aula aqui a gente vai falar sobre as APIs para poder escrever alguma coisa no banco de dados, tá? A gente vai apontar para um servidor PHP, tá? Para um script PHP, onde esse PHP vai receber algumas informações e vai escrever no banco de dados aquelas informações, tá? Lembrando que na quarta aula eu vou falar para vocês como eu fiz todas essas estruturas dessas primeiras aulas, como eu cheguei, né, nessas conexões. Mesmo não sabendo sobre PHP, sabendo muito rasamente, muito raso as informações sobre PHP, eu consegui desenvolver essas APIs, em teoria as APIs bem simples, para ocorrer algumas funções nos servidores externos. Tá? E um dos servidores que eu tive que mexer é no MySQL, para poder manipular esse MySQL. E a gente vai fazer aqui agora, tá? Lembrando que eu vou deixar o script pronto para vocês, tá? Vocês vão poder acessar ele, fazer alterações. Se você tiver algum conhecimento sobre PHP, você pode fazer alterações, adicionar mais informações ou assimilar informações também. Você consegue fazer muita coisa aqui, tá? Mas vamos lá. Então, basicamente, a gente tem um banco de dados, tá? Que é esse banco de dados aqui. Ok. Ele está estruturado da seguinte maneira: um ID, que é um autoincremente, tá? Que ela vai ser sempre um novo número, o nome do arquivo e o arquivo, tá? A estrutura aqui da seguinte maneira: autoincremente, o nome está no tipo texto e o arquivo, vamos mudar esse arquivo aqui para um tipo de arquivo Bloom, né? Que seria um arquivo que vai ser recebido. Eu não sei se longbong ou qual é só blob. Esse blob, se eu não me engano, ele vai ser do tipo binário, tá? Eu não vou. Basicamente, o banco de dados em si, ele não é tão interessante colocar arquivos no banco de dados. A não ser que seja muito necessário, tá? Mas não é tão interessante. Por quê? Porque ele vai acabar pesando o seu banco de dados, tá? Então, o interessante é você colocar caminhos do seu servidor. Vamos supor, você fez o upload com o primeiro aplicativo lá, o primeiro plugin que a gente fez, com a nossa primeira API, fez o upload para a pasta raiz tal. Você fez o upload para lá. Então aqui seria ideal você colocar o caminho desse upload, tá? O link desse upload, tá? Mas, enfim, aqui é só para didática mesmo, para vocês entenderem como é que é feito também o upload de arquivos físicos para o banco de dados. Também é possível. Então, vamos passar rasamente aqui como é que é feito nosso PHP, tá? Nossa API, tá? A nossa ponte de conexão é essa aqui. Manda do Bubble para cá e aqui executa e manda para o servidor externo, tá? No caso vai ser um banco de dados. Então, basicamente aqui a gente tem uma conexão, tá? Uma conexão com o banco de dados, ok? Essa conexão então com o host, para onde vai, né? Que é o hosting lá, que está o banco de dados. Username, né? A senha e o banco de dados, tá? Que é esse banco de dados aqui, beleza? Não é a tabela, é o banco de dados, tá? Então essa aqui é a conexão com o banco de dados. Lógico, isso aqui vai tudo sumir, tá, gente? Eu vou apagar isso tudo aqui. Mas enfim, essa aqui é a nossa conexão, beleza? Quando a conexão estiver estabelecida, tiver ocorrido, a conexão estiver né, funcionando, estiver ok, ele vai escrever no banco de dados e vai inserir algum dado lá na tabela dados, tá? Então nessa tabela aqui dados, ela tem que estar criada lá, tá? A gente tem que apontar para onde que a gente vai inserir. A gente vai inserir no campo de nome, a gente vai inserir uma informação e arquivo também, tá? Então nome, cara, se preocupa muito com letras sensíveis, tá? Caixa alta, minúscula, se preocupa com isso, tá? Então se você escrever um campo com letra minúscula ou letra maiúscula, sempre utilize aquelas informações daquela forma, tá? Para não dar nenhum tipo de problema. Então ele vai colocar no nome a variável nome, que ela está sendo preenchida por um post, tá? Ela está mandando do banco de dados, está mandando do Bubble uma informação que é uma variável tipo nome para esse PHP. Esse PHP está preenchendo e colocando em nome. E também um arquivo também, né? Está mandando um arquivo e está preenchendo esse PHP com esse arquivo. E depois ele está inserindo no banco de dados o nome, que é a variável nome, que ela colocou aqui em cima, e o arquivo, que é a variável arquivo que colocou aqui em cima, tá? Então ele está inserindo no banco de dados. Se tudo estiver dando certo, ele vai mandar uma mensagem do tipo uma resposta, que é arquivo e nome adicionado com sucesso, e também vai dar um erro se tiver alguma coisa de errado, tá? Então essa é a nossa conexão. A nossa API, ela não necessariamente precisa estar numa pasta específica, tá?
do seu servidor ou de qualquer lugar da internet. Como a gente está fazendo uma conexão com o banco de dados, ela pode estar em qualquer parte da internet. Você pode ter, o seu servidor pode estar no canto A e esse PHP ou essa API pode estar lá em Taiwan, no servidor lá de Taiwan de um primo de um amigo seu, não importa. Nesse caso aqui, essa API ela só tem que estar na internet, porque ela já está apontando para o seu banco de dados, não importa onde está. Na nossa primeira aula, se você não viu, tem um card em cima, a gente fez o upload para um arquivo para a nossa raiz, tá? Para o nosso servidor. Então ela tinha que estar dentro do nosso servidor, numa pasta específica para poder criar uma nova pasta do lado dessa conexão PHP, tá? Que foi do jeito que a gente apontou na nossa primeira conexão lá que a gente fez. Então vamos lá. Como a gente já está com essa pasta aula aqui, eu vou simplesmente mandar essa API para cá, tá? Só para a gente não perder muito tempo. Então, simplesmente eu vou salvar da forma que eu quiser, tá? Aqui no caso eu salvei como escrever no banco de dados .php, tá? Vou só salvar de novo, só para a gente ver aqui. Então basicamente é isso aqui, ó, tá? Tá no formato PHP. Vou simplesmente subir para o nosso servidor, ok? Subir para o servidor. Beleza. Vou pegar o link dela, que vai ser basicamente a nossa API. Beleza. Vou lá no Bubble, que a gente está fazendo tudo pelo Bubble. Vou criar uma nova chamada API, tá? Na verdade nem vou criar uma nova chamada não, vou utilizar essa chamada aqui de cima mesmo. Só vou criar uma nova call aqui, ó. Que vai ser escrever no banco de dados, tá? No banco. Como o nosso PHP está pedindo um post, está recebendo alguma informação, então vai ser um post. A gente vai mandar alguma informação para lá. Para onde que a gente vai mandar? Para esse servidor aqui, PHP tudo certinho. Esse servidor meu, ele não tem o S, né? Então vai ser só http e o servidor, tá? E para nossa API que está apontando lá, que é escrever no banco de dados PHP, tá? A gente vai mandar essas informações para cá, o PHP ou a nossa API vai processar essas informações e vão fazer o que ela for ordenada para ser feito, tá? Vai ser do tipo action, que vai rodar no workflow, vai ter um cabeçalho, esse cabeçalho aqui vai ser mesma coisa, content type. Por que content type? Por que não um content type do tipo JSON? Porque eu vou mandar um file, vou mandar um arquivo, tá? Então, content type, ok. Ele tem que ser form data, tem que ser formatado aqui embaixo. Os parâmetros vão ser adicionados aqui. Os parâmetros são basicamente os mesmos, tá? Porque a gente estruturou a nossa API quase da mesma forma. Então, content type aqui embaixo. Ok, vamos fechar isso aqui para não atrapalhar muito. Então, escrevendo no banco de dados, está postando para aquele fim. Content type está multiforme aqui, ok. O nome do arquivo vai ser o nome do arquivo, a gente vai inventar aqui então, Gustavo. O arquivo ele vai ser do tipo file, então vamos colocar um file aqui, vamos fazer o upload de algum arquivo, vamos fazer o upload desse arquivo aqui. Ok. Como na nossa API a gente tem as respostas vindo, tá? A gente tem um retorno lá do status, então a gente não precisa marcar nenhuma dessas caixinhas aqui, tá? Porque a gente vai ter o retorno já da nossa conexão. Então, a gente pode vir aqui no banco de dados, que em dados não tem nada, aqui em cima não tem nada. Se eu adicionar alguma coisa, inicializar alguma coisa, já está tudo configurado, vamos ver se está tudo configurado tudo certinho. E vamos inicializar. Se tudo der certo, arquivo e nome adicionado com sucesso, tá? Então essa aqui é a nossa resposta, nosso status. Então vamos salvar aqui, vamos lá no nosso banco de dados, vamos atualizar esses dados aqui. E vamos ver se chegou alguma coisa aqui. Tá aqui embaixo o ID 2, porque eu já tinha feito uma configuração, então já tinha feito um teste antes, então já teve um ID 1. Tem o nosso nome, Gustavo, e tem o nosso arquivo, que na verdade está um arquivo aqui binário, tá? Mas era só para uma forma de demonstrar para vocês. Vamos supor que vamos supor que teve algum erro de conexão, tá? Então vamos simular aqui que o nome aqui, vamos supor, não tenha o Y aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos escrever, vamos só salvar. Vamos mandar essa nossa API que foi alterada, que está errada, para o nosso servidor. Ok. Só para a gente ver o erro lá do status lá. E ver se vai dar algum erro de conexão também, né? Porque do jeito que está aqui agora que eu estou mandando, tem que dar erro. Não tem que escrever nada no banco de dados.
Vamos no nosso plugin. Nosso plugin não, né? Nossa chamada. Tudo isso aqui pode ser transformado em um plugin. Um item pode ser reaproveitado em outro. Então isso aí dá para você fazer uma brincadeira maior aí. Vamos restartar. Vai dar um erro. Na verdade ele não fez nenhum erro de conexão. Ele já nem entrou porque nossa conexão aqui está errada mesmo. Se a gente tivesse feito uma conexão e o banco de dados aqui tivesse errado, eu acho que é aí que daria pra gente ver. Vamos tentar fazer aqui, ó, arquivo, o nome do arquivo. Vamos colocar aqui, a conexão vai funcionar. Em vez de escrever nesse banco de dados, vamos colocar um banco de dados diferente. Porque ele não vai encontrar o banco de dados. Vamos mandar lá para o nosso servidor. Vamos processar. Ok. E vamos ver que tipo de erro que vai dar aqui. Vamos enviar. Ele já deu o erro lá do status. Erro adicionar o arquivo nome. Tabela tal, canal tal, não existe. Então quer dizer, essa nossa tabela que a gente criou aqui, que tem um A no final, ela não existe no banco de dados. Então, basicamente, ou a gente adicionaria esse nome de tabela lá no banco de dados, estruturaria ele da forma que tem que ser feita, com o nome e arquivo, ou então a gente simplesmente apaga aqui, tá? Aí depende de como você construiu a sua chamada, onde você errou, né? Então, todos os erros de status, eles só vão acontecer nessa API aqui, só vão acontecer se a conexão for estabelecida. Senão, simplesmente vai dar um erro de conexão. Aí deu aquele erro que apareceu pra gente. A gente pode salvar aqui e mandar o arquivo certo lá pro nosso servidor. Aplicar, ok. Beleza. Agora tudo que a gente mandar já vai funcionar. Ok. Eu acredito que não tem nenhum tipo de regra. Como tem um auto incremento aqui, não tem nenhum tipo de regra do tipo, o arquivo já existe, então não sobrescreva, não escreva de novo. Não tem, tá? Isso aí a gente teria que estruturar no nosso PHP. Então, como já é de praxe, vamos fazer essa chamada aqui, tá? No nosso workflow aqui. Deixa eu ver. Vamos utilizar os dois sistemas. Aqui, esse primeiro sistema aqui eu apaguei uma informação aqui. Eu não sei se era arquivo, era o nome, era o CPF. Acho que era o CPF que eu tinha que colocar aqui. CPF, né? Não, CPF 1015. Deixa eu enviar aqui. Aqui deu erro. Ah, tá, deu erro por quê? Porque eu troquei o link lá em cima. Então o link de conexão aqui, ó, ele tá diferente, porque é isso que a gente acabou de fazer. Eu vou só voltar com o upload aqui, copiar, vou colocar ele aqui e vou pegar só o nome dele aqui em cima. E vou mandar para cá, porque essa aqui é a nossa API, tá? Nossa API para fazer o upload. A gente vai utilizar as duas nessa aula aqui, tá? Só para vocês verem como é que dá para utilizar uma e outra. Continua dando errado, vamos ver o que tá dando errado. Post, imagens. Tem coisa errada aqui, ó. Por quê? Porque não está em imagens, está em aula. Tá? Porque a nossa API aqui, ela está só em aulas, tá? As duas APIs estão só em aulas. Vamos dar um inicializar aqui. Upload nomeado realizado com sucesso. Então já foi uma imagem para cá, em imagens, com esse nome louco que a gente acabou de inventar aqui, esse CPF 1015. Então vai ter alguma coisa aqui de 1015, que 1015 Highland aqui, tá? Então a gente vai utilizar essas duas chamadas APIs aqui para fazer alguma coisa, tá? A gente vai escrever no banco de dados e vai criar no banco de dados lá também. Escrever no banco de dados e criar no servidor. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Nem sei o que eu posso fazer, mas vamos lá. Aqui a gente já tem o upload do arquivo. Vamos deixar isso aqui, tá? Isso aqui foi a primeira aula. E vamos fazer aqui uma chamada para escrever no banco de dados também. Vamos reaproveitar a primeira chamada. Então, vamos... Deixa eu ver qual que é o nome que está aqui. Que é escrever no banco de dados. Vamos procurar alguma coisa de banco de dados. Banco... Escrever no banco de dados. Ok. Lembrando, tá? Porque aqui escrever no banco de dados, aqui está como privado, ok. Mas isso aqui não pode ser privado. Porque a gente tem que ver lá no nosso workflow. Ok. Então, o que a gente pode fazer aqui, tá? Nome... Tá. A gente pode fazer até... Olha só que legal. Você está vendo que no nosso banco de dados a gente tem um outro incremento, um ID, né? A gente pode utilizar esse ID para renomear o nome do nosso arquivo, tá? Lá no nosso servidor aqui. Em vez de ficar Highland e tal, a gente pode colocar um número, tá?
Então a gente vai escrever no banco de dados o que? Vai escrever o nome da empresa, o arquivo vai ser o que está no upload, não vai ser o que está lá, multi upload, clear, não é no multi upload não, upload, file upload logo, ok. Aqui, tá escrevendo no banco de dados. Depois a gente vai escrever nas nossas imagens aqui. Então o que eu vou colocar aqui? O nome vai ser seguido de alguma coisa, tá? Vamos apagar isso aqui para a gente reaproveitar os dois. Então vai ser o primeiro, que só pega o status, então não tem como a gente pegar o ID. Não tem como pegar aqui. Então não vai ter como a gente... Na nossa arquitetura aqui não tem como a gente pegar o ID, certo? Porque não está puxando o ID lá. Tá, então vamos só fazer do jeito que a gente estava fazendo, tá? Vamos pegar aqui o nome, só para a gente poder sincronizar os dois. Upload, tá. Deixa eu ver se tem como eu fazer alguma coisa aqui. Só para a gente poder sincronizar os dois. Mensagem, aqui é só a mensagem, que é o retorno. Tá, mas tudo bem. Primeiro ele vai escrever no banco de dados, beleza? E depois ele vai fazer o upload lá para o nosso servidor. Vou deixar só uma pausa aqui entre os dois, só para não dar nenhum problema. Adicionar uma pausa e eu vou deixar aqui, tá? Ok. Vamos dar um preview, eles já estão basicamente todos conectados, tá? Estão todos prontos. Vou apagar aqui todas as imagens, ok? Para a gente não se embaralhar aqui, para ver o que realmente está acontecendo. Vou apagar todas as informações do banco de dados, então vou apagar. E vou apagar também. Ok. Aqui está zerado, se a gente atualizar não tem nada. Ok. Então ele vai colocar nessa pasta algumas informações e no banco de dados também. Então a gente está fazendo duas funções diferentes simultaneamente, né? Então o CPF vai ser o 1530, apesar que aquela API eu não sei se tem limite do CPF, né? Tem que ter o número certo. 1, 2, 3, 4. CPF é quanto? 902. Acho que são 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai ser Gilberto, tá? Só para ver que realmente é o nome que eu acabei de colocar. Vai ser uma logo. E vamos tentar enviar aqui, vamos ver se não vai dar pau em nenhum dos dois, porque cada um dá uma resposta, né? Upload nomeado com sucesso. Primeiro vamos lá no nosso banco de dados. Vamos atualizar, vamos ver se vai aparecer alguma coisa aqui. Tinha um arquivo lá, Gustavo, mas apareceu aqui Gilberto, tá? Esse que a gente acabou de criar. E também aqui deve ter aparecido alguma coisa. Gilberto e o nome do CPF, tá? Então basicamente a gente utilizou duas APIs que podem trabalhar juntas e podem trabalhar separadas, e a gente fez tudo em um fluxo só do nosso workflow aqui do Bubble, tá? Então lembrando, essa API aqui é uma API que vai receber informações do Bubble, nome e arquivo, tá? Ela faz uma conexão, então você tem que configurar essa API aqui com a sua conexão, tá? Com o banco de dados, ok? Você poderia fazer uma API onde esses dados aqui eles viriam também, tá? Então, talvez as conexões aqui daria para você estruturar para mandar do Bubble para cá. Aí você faria basicamente uma API que poderia ser utilizada para todo mundo, tá? Então daria para você fazer algo do tipo. Mas basicamente é isso. Essa API aqui recebe nome, arquivo, faz o processamento. Se tudo tiver ok, se tiver feita a conexão com o banco de dados, ele vai inserir no banco de dados as informações que são daquela tabela, vai inserir na entrada do nome, o arquivo, o que foi recebido por essa API, o que o Bubble mandou para a gente. Então a gente consegue integrar banco de dados e servidor, tudo pelo Bubble, tá? E lembrando, esse arquivo aqui também eu vou deixar para vocês estudarem, tá? Então escrever no banco de dados para poder manipular com o banco de dados, e o upload também de imagens para você manipular, para você poder salvar no banco de dados essas informações, salvar no servidor essas informações. Então esse aqui é o servidor, esse aqui é o banco de dados, tá? Todos podem ser utilizados juntos e separados também vão funcionar.
Então aqui essa é a nossa segunda aula sobre API, sobre escrever alguma informação no banco de dados. E na nossa terceira aula vai ser uma aula sobre buscar dados, tá? Então eu vou encher essas informações aqui no banco de dados, tá? Então aqui vou ter Gustavo, vou até colocar aqui Fernanda, qualquer coisa, Fernanda, Gabriela, que a gente já consegue utilizar na nossa própria aula, tá? Gabriela e Rafaela. Vai ser isso aqui. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai ter o banco de dados aqui já preenchido com essas informações. Eu vou só apagar as que são iguais, tá? Então vai ter Gustavo, Gilberto, Fernando, Gabriela, Renata. Nossa próxima aula a gente vai fazer uma API para buscar essas informações com alguns filtros que a gente tem, tá? Então é isso aí, tamo junto. Se gostou, curte, comenta, compartilha e é isso aí. Falou e fui.